Não? Acabou? Então, para quem não me conhece, hoje a gente vai para o capítulo 30, né? Vocês lembram do capítulo 29, né? Do caso do Francisco, né? E agora a gente vai para o capítulo 30, que vai tratar de um outro caso, de um irmão nosso que estava nas câmeras de retificação. De cima. Então eu vou, para quem não leu, eu vou ler o texto e a gente vai conversando sobre isso, tá? Então o texto começou assim, o capítulo: ainda não voltara a mim da profunda surpresa, ele não tinha voltado ainda porque ele ainda estava com as reminiscências da história do Francisco na cabeça, o André Luiz, quando Salústio se aproximou informando a Narcisa. Salústio era um auxiliar da Narcisa, né? Nossa irmã Paulina deseja ver o pai enfermo no pavilhão 5. Antes de atender, ainda bem que era pavilhão 5 e não pavilhão 9, né? Porque vocês entenderam a piada, não, né? Então dá. Antes de atender, julguei razoável consultá-la, porque o doente continua em crise muito aguda. Mostrando gestos de bondade que lhe eram característicos, Narcisa acentuou: mande-a entrar sem demora, ela tem permissão da ministra, visto estar consagrando o tempo disponível em tarefa de reconciliação dos familiares. Enquanto o mensageiro se despedia, apressado, a enfermeira bondosa acrescentava, dirigindo-se a mim: você verá que filha dedicada. Não decorrera um minuto e Paulina estava diante de nós, esbelta e linda. Trajava uma túnica muito leve, tecida em seda luminosa. Angelical beleza caracterizava-lhe os traços fisionômicos, mas os olhos denunciavam extrema preocupação. Narcisa apresentou-se delicadamente e, sentindo talvez que poderia confiar na minha presença, perguntou algo inquieta: e papai, minha amiga? Um pouco melhor, esclareceu a enfermeira, no entanto ainda acusa desequilíbrios fortes. É lamentável, retrucou a jovem, nem ele, nem os outros cedem no estado mental a que se recolheram, sempre o mesmo ódio e a mesma displicência. E essa anotação sintonia fui eu que fiz. Eles estavam sempre na mesma sintonia de ódio, tá? Vocês vão entender por quê. Primeiro, o que é sintonia, tá? Para a gente entender o que é sintonia. Sintonia é identidade ou harmonia vibratória. Lembrem-se que tudo é vibração. Tudo é vibração. Isto é, o grau de semelhança das emissões ou radiações mentais de dois ou mais espíritos, encarnados ou desencarnados, que reflete a sua afinidade moral. Vou fazer uma pergunta para vocês. Todo mundo já deve ter ouvido falar o termo obsessão, né? Obsessão. Existe obsessão entre desencarnado e encarnado. O que mais? De encarnado para desencarnado também. Se você perde um ente querido, de alguma forma ele se foi, e você não se recupera disso, se você fica alimentando o sofrimento, ou no caso de um sofrimento bom, porque você sente a saudade, faz mal para ele, ou pior, se é um desafeto seu, que mesmo depois de morto, você ainda quer que ele vá para o quinto do sei lá da onde, você está vibrando uma sintonia pesada, tá? Você está obsediando um espírito. E quantas vezes em mesas mediúnicas, os trabalhadores, a gente já tem relatos disso, de pessoas que vão na mesa mediúnica, o espírito chega e fala para o médium, e relata, né, através da psicofonia, mas não sou eu que estou obsediando ele, eu não aguento mais, ele é que não esquece, eu já pedi perdão em sonhos, ele não me esquece. E existe também a obsessão de espírito para espírito, ou seja, de desencarnado para desencarnado, e de encarnado para encarnado. Tá.
de encarnado para encarnado também. Isso tudo é sintonia, tudo é vibração, entendeu? Se você começa a vibrar muito, ou pensar muito, querendo mal de alguém, encarnado ou desencarnado, ou seja, isso alcança ele, porque é vibração. Se vai fazer mal para ele, depende dele, se ele estiver aberto para essa vibração. Tá? Aqui no caso vocês vão ver que... Tá. Continuando. Narcisa nos convidou a acompanhá-la e minutos após tinha diante de mim um velho de fisionomia desagradável, olhar duro, cabeleira desgrenhada, rugas profundas, lábios retraídos, inspirava mais piedade que simpatia. Procurei, contudo, vencer as vibrações, olha lá de novo as vibrações, inferiores que me dominaram, a fim de observar acima do sofredor um irmão espiritual. Essas vibrações inferiores que ele sentiu quando viu essa pessoa, era pena. Pena. Desapareceu a impressão de repugnância, né, que ele fala também. Aclareando-se-me os raciocínios, apliquei a lição a mim mesmo. E ele pensou nele próprio. Como teria chegado por minha vez ao Ministério do Auxílio? Deveria ser horrível meu semblante de desesperado, quando examinamos a desventura de alguém, lembrando as próprias deficiências, há sempre asilo para o amor fraterno no coração. Quem viu o filme Nosso Lar, né, ali foi uma caracterização de como o André Luiz chegou no mundo espiritual, como ele estava lá no umbral, sujo, com uma úlcera enorme na barriga, mal vestido. O velho enfermo não teve uma palavra de ternura para a filha que o saudou carinhosa, através do olhar que evidenciava aspereza e revolta, semelhava-se a uma fera humana enjaulada. E aqui vem a conversa da filha com o próprio pai. Papai, o senhor sente-se melhor? Perguntou com extremo carinho filial. E ele gritou, ai, ai, gritou o doente em voz estentórica, devia ser uma voz em grunhidos, né? Não posso esquecer o infame, não posso descansar o pensamento, ainda o vejo a meu lado, ministrando-me o veneno mortal. Está aí a obsessão que ele tinha. Ele obsediava alguém, a gente ainda não sabe quem. Não diga isso, papai, pediu a moça delicadamente. Lembre-se de que Edelberto entrou em nossa casa como filho, enviado por Deus. Meu filho? Gritou o infeliz. Nunca, nunca, é criminoso sem perdão, filho do inferno. Paulina falava agora com os olhos rasos d'água. Então, quem ele obsediava? Um filho, o próprio filho. Ele tinha ódio desse próprio filho e, pelo que ele diz ali, ministrou um veneno mortal. Matou o próprio pai. Ouçamos, papai, a lição de Jesus, que recomenda nos amemos uns aos outros. Atravessamos experiências consanguíneas na terra para adquirir o verdadeiro amor espiritual. Aliás, é indispensável reconhecer que só existe um Pai realmente eterno, que é Deus. Mas o Senhor da vida nos permite a paternidade ou a maternidade no mundo, a fim de aprendermos a fraternidade sem mácula. Nossos lares terrestres são cadinhos de purificação dos sentimentos ou templos de união sublime a caminho da solidariedade universal. Dá uma pausa aqui. Onde é que é o lugar que a gente mais aprende a caridade e a fraternidade com os irmãos? É dentro de casa. É com o pai, é com a mãe, com o irmão, com o cunhado, com a cunhada, com a sogra. Minha sogra, eu gosto da minha sogra. Minha sogra é gente boa, né, Suzy? Ai que não, né? Pois é, não, mas a minha sogra, eu adoro a minha sogra. Meu sogro também era legal. Meu sogro era super. Eu adoro a minha sogra, ela já morreu? Pois é, tá vendo? Pois é.
Nilza, você tem que voltar mais vezes. Não, não é aqui não, é reencarnado mesmo. Muitos lutamos e padecemos. Nunca deixei de orar pela minha sogra, apesar de não ter a conhecido. Ah. A gente faz as nossas orações de manhã, a gente pede pelos desencarnados da família e por aqueles que a gente não teve a oportunidade de conhecer. Que bom. Nunca, eu tenho até gravado a minha oração da manhã. Aí continuando. Muito lutamos e padecemos até adquirir o verdadeiro título de irmão. Somos todos uma só família na criação, sob a bênção providencial de um Pai único. Tem uma passagem bíblica, né, que chegam em Jesus e perguntam, onde estão seus irmãos? Onde está seu pai, sua mãe? E aí ele pergunta, quem são meus irmãos? São todos, né? São todos. Aqui tem uma parte em cima que ele fala, ouçamos, papai, a lição de Jesus que recomenda, nos amemos uns aos outros. Então, amar ao próximo como a ti mesmo, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Mas é fácil, né? Eu, por exemplo, amo a Suzana, né? Amo o Silvio, amo a esposa dele que me fugiu o nome, amo todos vocês, cada um de um jeito. Mas e aquele cara que, sei lá, botou uma arma na minha cara e me roubou o celular? Eu tenho que amar também? Tem certeza? Ele não é nosso irmão também? Ó, uma coisa, peraí, deixa eu colocar um negócio para vocês. Eu falei amar, eu não falei perdoar. Falei amar. Aliás, deixa eu corrigir. Amar não quer dizer esquecer. Não perdoar. Perdoar sim. Esquecer. Então, quando ela fala, ouçamos, papai, a lição de Jesus que recomenda que nos amemos uns aos outros, nós temos que amar inclusive os inimigos. Então, é difícil. Se fosse fácil... Pai nosso que estás no céu. Pois é. Se ele é nosso pai, somos todos irmãos. Mas é difícil. Não, que bom. Eu também não tenho, não, que eu saiba. E se eu tenho inimigo, da minha parte não... Mas o que diz Kardec na pergunta 887 do Livro dos Espíritos? Não, inimigo oculto, amigo oculto é no final do ano. Allan Kardec, na questão 887 do Livro dos Espíritos, indaga aos espíritos superiores. Disse Jesus também, amai os vossos inimigos. Ora, o amor por nossos inimigos não é contrário às nossas tendências naturais e a inimizade não provém da ausência de simpatia entre os espíritos? E eles responderam, a essa indagação recebeu magistral resposta dos benfeitores espirituais da humanidade. Sem dúvida, não se pode ter pelos inimigos um amor terno e apaixonado. Não foi isso que ele quis dizer. Vocês entenderam a nuance do que é amar o inimigo, diferente do que é amar um amigo, uma pessoa que você quer muito bem e que também te quer bem? Há uma nuance. O amor incondicional, a senhora tem pela sua filha tem pela senhora, o seu marido tem pela senhora e pela sua filha tem para vocês dois, eu tenho pela Suzana, a Nilza tem pelo Arlindo, né? O Silvio pela esposa e assim vai. Amor incondicional. O amor aos inimigos é diferente. O amor aos inimigos é o perdão e respeitar que cada um está no seu ponto de caminhada. Mas não significa que eu vou trazer ele para casa para tomar café e comer bolacha. Não, mas não é isso mesmo, está no Evangelho como Espiritismo. O amor ao inimigo não significa o amor incondicional que você tem por alguém próximo ao seu coração. É o respeito e o amor pela pessoa.
Quer ser. Isso. E não pagar a ele o mesmo mal que ele te fez. Porque aí serve até demissão para mim. Isso. Serve até demissão. Isso é que é amar os inimigos. Tá? É difícil. É difícil para nós, hoje, simplesmente perdoar, ou que aquela pessoa não nos incomoda mais. A presença de uma pessoa que nos fez um mal não nos incomode mais, já é um baita de um avanço. Então, por isso que afasta de mim esse cara. Assim. Fala, Aralinda. Segue a tua vida. É, mas não é para desejar mal. Sim, não. Né? Fala, Aralinda. Eu perdoo ele, mas ele vem aqui de mim. Mas você sabe que pode acontecer de você ter, já aconteceu comigo, de pessoas que eu não tinha uma afeição e depois se tornaram grandes amigos meus? Amar os inimigos é perdoar-lhe e restituir o bem por mal, ou seja, dar a outra face. Dar outra face que Deus falava, que Jesus falava, não era o cara te dar um tapa e tu virar o rosto, não é isso. É não devolver o mesmo mal que ele te fez com um mal igual. Por este meio nos tornamos superiores a eles, pela vingança colocamos-nos abaixo deles. Por que eu quis fazer essa preâmbulo aqui? Vocês vão entender agora na continuação da história. Ouvindo-lhe a voz muito meiga, o doente se pôs a chorar convulsivamente. Perdoe Edelberto, papai. Procure sentir nele, não o filho leviano, mas o irmão necessitado de esclarecimento. Estive em nossa casa ainda hoje, lá observando extremas perturbações. Então ela saiu de nosso lar, ou da colônia onde ela estava, e foi até a casa deles, na terra, para ver como estavam as coisas. Daqui, deste leito, o Senhor envolve todos os nossos em fluidos de amargura e incompreensão. Olha a obsessão. Ele obsediava todos na casa. E eles lhe fazem o mesmo por idêntico modo. Ou seja, era uma via de mão dupla. O pensamento, em vibrações sutis, alcança o alvo por mais distante que esteja. Perceberam como a vibração, o sentimento e o pensamento não têm distância? A permuta de ódio e desentendimento causa ruína e sofrimento nas almas. Mamãe recolheu-se, faz alguns dias, ao hospício, ralada de angústia. Amália e Cacilda entraram em luta judicial com Edelberto e Agenor, em virtude dos grandes patrimônios materiais que o Senhor ajuntou nas esferas da carne. Então eles estavam brigando por herança. Cacilda e Amália eram irmãs de Edelberto e Agenor, irmãs de Paulina, todos filhos desse coitado que estava internado nas câmaras de edificação. Um quadro terrível, cujas sombras poderiam diminuir se sua mente vigorosa não estivesse mergulhada em propósitos de vingança. Aqui, vemo-lo em estado grave, na terra, mamãe louca e os filhos perturbados, odiando-se entre si. Em meio de tantas mentes desequilibradas, uma fortuna de 1.500.000 cruzeiros. E que vale isso, se não há um átomo de felicidade para ninguém? Muito interessante, né? Ela fala, inclusive, o valor da herança, né? Quer dizer, o filho matou o pai. O Edelberto. A gente vai chegar lá, vocês vão entender o porquê. Isso. Calma, você vai entender como isso aconteceu. Calma, não se apavore, tem tempo. E aí ela fala, e que vale isso se não um átomo de felicidade para ninguém? Ou seja, o que adianta, e aqui não estou questionando quem trabalha muito para ter bens, para poder deixar para os filhos uma herança. Não é esse o problema. O problema não é você querer isso. Mas eu leguei enorme patrimônio à família, ele falando, atalhou o infeliz, rancorosamente desejando o bem-estar de todos. Ou seja, ele trabalhou e ficou rico, amealhou riqueza, pensando no quê?
em deixar os filhos e a família numa boa situação financeira. Paulina não deixou terminar retomando a palavra. Nem sempre sabemos interpretar o que seja benefício no capítulo da riqueza transitória. O que é uma riqueza transitória? Isso aqui que a gente tem. Porque isso aqui você não leva. Você não leva isso para lugar nenhum. Entendeu? Então, assim, o que você ganha aqui, fica aqui. De bens materiais. Você só leva aquilo que você é e o que você aprende. É a mesma coisa. Carro forte, carro funerário é a mesma coisa. Se o Senhor assegurasse o futuro dos nossos, garantindo-lhes veja bem, isso que está acontecendo, o que aconteceu nessa história não é um padrão, tá? Senão daqui a pouco eu vou falar, eu não vou deixar nada para ninguém, meus filhos que se lasquem, eles que lutem, eu lutei, vou torrar é tudo. Não, isso não é um padrão, mas é o que aconteceu na história. Se o Senhor assegurasse o futuro dos nossos, garantindo-lhes a tranquilidade moral e o trabalho honesto, seu esforço seria de valiosa previdência. Mas às vezes, papai, costumamos amealhar o dinheiro por espírito de vaidade e ambição, querendo viver acima dos outros. Não nos lembramos disso senão nas expressões externas da vida. São raros os que se preocupam em ajuntar conhecimentos nobres, qualidades de tolerância, luzes de humildade, bênçãos de compreensão, o que é o que nós estamos fazendo aqui hoje, né? Então, o que ela fala? Que muitos juntam dinheiro para serem mais do que os outros, para serem pessoas superiores em alguma situação. E não é esse o objetivo. Impomos a outrem os nossos caprichos, afastando-nos dos serviços do Pai. Esquecemos a lapidação do nosso espírito. Ninguém nasce do planeta simplesmente para acumular moedas nos cofres ou valores nos bancos. A gente não nasce para ficar rico de dinheiro, né? Quem assistiu aquele desenho Rei Leão? Rei Leão? É. Eu amo esse desenho. Então, Eu amo esse filme. alguém lembra da musiquinha? Necessário, somente o necessário, o extraordinário é demais. É isso. Isso no Livro dos Espíritos tem um capítulo que fala sobre isso, sobre amealhar riquezas. E o problema não está em amealhar riquezas, é o que você faz com ela depois. A forma como você utiliza. É natural, eu já li esse capítulo? Não, essa parágrafo, então vamos lá. É natural que a vida humana peça o concurso da previdência e é justo que não prescinda da contribuição de mordomos fiéis, que saibam administrar com sabedoria, mas ninguém será mordomo do Pai com avareza e propósitos de dominação. Tal gênero de vida arruinou nossa casa. Ou seja, por incrível que pareça, o que aconteceu com ele foi o exemplo que ele deu aos filhos. Ele era avarento. Debalde, que significa em vão, noutro tempo busquei levar socorro espiritual, ela no caso a Paulina, ao ambiente doméstico, enquanto o senhor e mamãe se sacrificavam por aumentar haveres, Amália e Cacilda esqueceram o serviço útil e, como preguiçosas da banalidade social, encontraram ociosos que as desposaram visando as vantagens financeiras. Ou seja, elas casaram e quem casou com elas casou por interesse. Agenor, o outro filho, repudiou o estudo sério, entregando-se às más companhias. Vivia na esbórnia. Edelberto, o nosso personagem principal, conquistou o título de médico, aliando-se por completo da medicina e exercendo-a tão somente de longe em longe, à maneira do trabalhador que visita o serviço por curiosidade. Ele era médico e só ia no plantão bater cartão e ir embora. Né? A gente conhece alguns que fazem isso. Todos arruinaram belas possibilidades espirituais, distraídos pelo dinheiro fácil,
e apegados à ideia da herança. Todos só pensavam, para que eu vou trabalhar? Quando o velho morrer, eu vou ficar rico, né? E aí no Evangelho segundo o Espiritismo, já que a gente está falando de herança, de dinheiro, tem um capítulo 16, não se pode servir a Deus e a Mamon. No item 1 fala, é do Evangelho de São Lucas 16:13. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará a um e amará o outro, ou se prenderá a um e desprezará o outro. Não podeis servir simultaneamente a Deus e a Mamon. Ou seja, não dá para você ser uma pessoa que serve a Deus e serve ao dinheiro. E o dinheiro, como disse já outra vez, não é problema você ser rico. Eu conheço, quem não conhece a história, por exemplo, do Antônio Hermílio de Moraes? Pois é, e quando ele se aposentou, ele foi ser administrador da Santa Casa. Desculpa, da Beneficência, perdão, isso mesmo. Também. Sim, por isso que eu estou falando. O problema não está no dinheiro, é no, que nem o Silvio falou, é no uso que você dá ao dinheiro. Entendeu? Você não pode ser um tio Patinhas, né? Para quem conhece a historinha do tio Patinhas. O dinheiro serve para você ter uma vida confortável, mas também pode servir para você dar emprego para alguém, pode servir para você ajudar uma obra de caridade, pode servir para você montar uma instituição que ajude crianças ou idosos, se você tiver essa condição, né? E mesmo quem não tem, né? Quem não conhece a história do óbolo da viúva, mesmo quem não tem. Então, o problema não está no dinheiro, não na riqueza, e sim no que você faz com ela. Sim, o problema é o ser humano, não o dinheiro. E lembrando que, se numa encarnação você vem muito rico, a outra você pode vir paupérrimo. A maior esqueci a palavra agora. A maior das provações, quando você encarna, é você vir rico. Por incrível que pareça. Bem rico. É a maior provação para o espírito humano. Porque você pode se deixar levar pelo orgulho, pela avareza, por vários sentimentos negativos. Quando você é pobre, você também pode ser orgulhoso, que a gente conhece, mas assim, a aprovação do milionário são menores, mas as oportunidades do milionário são muito maiores, de cometer vários erros. E às vezes comete erros para ficar mais rico, e mais rico, e mais rico. E aí quando morre, o enfermo tomou uma expressão de pavor e acrescentou: maldito Edelberto, filho criminoso e ingrato, matou-me sem piedade, quando ainda necessitava regularizar minhas disposições testamentárias. Malvado, malvado. Cale-se, papai, tenha compaixão de seu filho, perdoe e esqueça. O velho, porém, continuou a praguejar em voz alta. A jovem preparava-se para discutir, mas Narcisa endereçou-lhe significativo olhar, chamando Salústio para socorrer o doente em crise. Então aqui ele estava, talvez ele estivesse pensando em fazer alguma alteração testamentária, e aí o Edelberto falou: opa, eu repeti, né? Voltando à intimidade, Narcisa disse, bondosa: os casos de herança, em regra, são extremamente complicados. Com raras exceções, acarretam enorme peso a legadores e legatários. Neste caso, porém, vemos não só isso, mas também a eutanásia. A ambição do dinheiro criou em toda a família de Paulina esquisitices e desavenças. Pais avarentos possuem filhos esbanjadores. Fui à casa de nossa amiga quando o irmão, o Edelberto, médico de aparência
distinta empregou no genitor quase moribundo a chamada morte suave, esforçando-nos por o evitar, mas foi tudo em vão. Ou seja, eles tentaram evitar a morte, tá? Eles tentaram evitar a morte, mas foi tudo em vão. A equipe, né, de espíritos que estavam lá tentaram evitar, mas foi em vão. O pobre rapaz desejava de fato apressar o desenlace por questões de ordem financeira. E aí temos agora a imprevidência e o resultado, o ódio e a moléstia. Ou seja, o Edelberto acaba ficando doente. Porque o ódio, sentimentos negativos, somatizam doenças no corpo físico. Sim. Mas o que eu quero dizer é que, enquanto encarnado, tá? Ele somatiza, depois ele, né, se leva a somatização para o outro lado também. Enquanto encarnado, ele somatiza no corpo espírito, no corpo físico. E com expressivo gesto, Narcisa arrematou: Deus criou seres e céus, mas nós costumamos transformar-nos em espíritos diabólicos, criando nossos infernos individuais. Criando nossos infernos individuais. Ou seja, existe inferno? Mas a gente cria. Como o André Luiz criou o umbral dele, a gente cria os nossos infernos individuais. Nós nos enfiamos em situações que causam os nossos infernos. Pronto. E aí, nesse capítulo, fala assim, herança e eutanásia. E aí eu quis trazer para vocês o que a doutrina espírita pensa da eutanásia. Isso está no Consolador, no livro O Consolador, questão 106. Então está lá, a doutrina espírita considera a eutanásia um ato que interrompe o processo de depuração do espírito encarnado. Emmanuel, o nobre mentor de Chico, esclarece-nos no livro O Consolador, questão 106, que, mesmo em casos de moléstia incurável, o homem não tem o direito de praticar a eutanásia, pois a agonia pode ter uma finalidade preciosa para a alma. A doença incurável pode ser um bem, pois através dela o espírito se purifica e melhora a sua condição evolutiva. E aqui eu não vou julgar, tá? Porque eu nunca tive nessa situação. Quer dizer, eu tive ao lado de alguém que teve uma situação parecida, né? De ver um parente muito próximo numa situação de doença que sabia-se que era incurável e só vendo a pessoa definhando. Então, é uma situação muito terrível. Então, eu não julgo ninguém, entendeu? Mas a doutrina é bem clara, a eutanásia é crime, né? E você que faz, ou que pede, ou que... Não é só o médico que faz, a pessoa que pede também vai ter que depois responder de alguma forma a isso do outro lado. E ainda corre o risco de sofrer como o Edelberto, né? Que o pai dele do outro lado tem tanto ódio por causa do que aconteceu, que o próprio Edelberto está somatizando uma doença. Né? Nessa questão de desejo dele eliminar o problema, né? Nessa questão de tudo que aconteceu com a família. E agora eu vou perguntar um negócio para vocês. Está acabando já. Sobre o que é o capítulo 30. Qual é a maior lição do capítulo 30? Sobre o que se fala do capítulo 30? Quem quer arriscar? Preocupação mental, uma coisa, movimento do pensamento, a posse, e ter a posse sem ter o equilíbrio. Tá. Agora, não sei se é isso. Eu acho que é a clareza. Tá. Se vocês pegarem desde o início, o que é que faltou, o que é que deixou esse senhor
nessa situação de tamanha penúria e tamanho sofrimento, causando sofrimento até para os parentes. O cerne desse capítulo, na minha visão, tá, gente, pelo amor de Deus, se vocês acharem, no meu entendimento, o cerne desse capítulo é o perdão. O cerne é o centro, né? O centro desse capítulo é o perdão. E essa frase aqui, ó, não é minha, tá? Eu esqueci de botar o autor, é de Haroldo Dutra, para quem não conhece, né? O Haroldo, acho que é Haroldo Dias Dutra, alguma coisa assim, Haroldo Dutra. O perdão não liberta quem ofendeu, porque somos obrigados a respeitar a lei de causa e efeito, porém liberta os que sofrem a agressão. Então o perdão, quando eu perdoo quem me faz mal, eu não estou tirando a culpa dele, não estou tirando, ele vai pagar pelo que ele fez, mas eu estou me libertando de algo que vai me fazer mal. Vou repetir, o perdão não liberta quem ofendeu, porque somos obrigados a respeitar a lei de causa e efeito, porém liberta os que sofrem a agressão. Então, se esse senhor tivesse perdoado em algum momento, porque essa história parece que está ocorrendo ali no momento, mas se ele tivesse entendimento e tivesse te perdoado, ele, não eles, cada um deles, o Edelberto, o Agenor, as duas meninas, todos eles iam pagar pelo que fizeram, pelo que estavam fazendo, cada um conforme as suas obras, né? A mãe talvez não tivesse ido parar num hospício, entendeu? Porque ele não perdoou. Sim. Porque se ele tivesse capacidade de acumular riqueza, soubesse usar essa riqueza, soubesse utilizar para fechar os seus, não tem nada demais para você deixar os seus filhos, seus netos, sua esposa, se ele soubesse, se ele tivesse feito os filhos trabalhar para valorizarem o dinheiro, não ia conseguir isso. Então, mas... Não, concordo contigo, Silvio, por isso que eu falei que na minha visão, esse capítulo me trouxe o perdão, tá? Por quê? Não, mas o que eu quero dizer é o seguinte, o perdão liberta, é isso que eu quero colocar, o perdão liberta, ele estaria liberto desta situação de estar nas câmeras de retificação, ele ia ter que responder pela avareza, por tudo que ele fez durante a vida, pelos maus ensinamentos que deu aos filhos, tem até um capítulo no Evangelho que fala sobre isso, a responsabilidade dos pais na criação dos filhos, né? Então assim, ele ia responder por isso, eu estou falando que o perdão teria libertado ele desta situação, dessa situação de penúria que ele está, né? E aí continua, o perdão é um ato de libertação pessoal que consiste em não permitir que a raiva e o ressentimento controlem os sentimentos e ações. É uma escolha consciente que beneficia a quem perdoa, proporcionando paz espiritual, equilíbrio emocional e lucidez mental. Então, assim, que a gente perdoe mais, né? Que a gente perdoe mais. E Deus vai perdoar? Deus nunca perdoa ninguém, sabia? Porque ele é pai, né? Uma vez perguntaram para Mahatma Gandhi, né? Perguntaram para Mahatma, você já perdoou todos que te ofenderam? Ele falou, nunca perdoei nenhum deles, porque eu nunca me senti ofendido. Então assim, perguntar se Deus perdoa, ele não perdoa porque ele nem se sente ofendido, ele sabe que nós somos crianças. Como é que você trata um filho de 5 anos quando faz uma malcriação? Você dá aquela bronquinha, mas daqui a pouco você está dando chocolate para ele. É assim, Deus é assim. Tem uma frase de Emmanuel, só para encerrar. Perdoa agora, hoje e amanhã, incondicionalmente.
recorda de que todas as criaturas trazem consigo as imperfeições e fraquezas que lhes são peculiares, tanto quanto trazemos também as nossas. Emmanuel. E só para vocês saberem, tudo isso que eu estou falando não é para vocês, é para mim. Em primeiro lugar, porque sou o primeiro a escutar. Acabou, podemos ir para casa.